Som. Me ajuda aí. Som. Pai do Senhor, irmãos, amém? Vamos orar ao Senhor nessa noite. Pela graça do Senhor, estamos aqui mais um culto. E aprove o Senhor que eu estivesse aqui hoje. Eu sou grato a Deus por isso. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos nessa noite mais uma vez. De verdade, é um privilégio podermos estar aqui, Senhor. O Senhor nos tirou cada um de um lugar para nunca mais nós voltarmos para lá, Senhor. Por isso que aqui se torna tão importante para cada um de nós. O lugar onde a Tua palavra é repartida, onde o Teu Espírito nos vivifica e onde há graça sem medida, Pai. Que essa seja mais uma noite em que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos dê compreensão e entendimento da Tua santa palavra. A mim e a cada irmão aqui, Senhor, que nos assiste, que junto conosco se reúne ao redor da Tua palavra. Que ela fale por si só e que o Senhor possa gerar os Teus frutos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Hoje nós vamos meditar. Obrigado, meu irmão. Nós vamos meditar numa palavra bem conhecida. E ela é uma edificação para nós, é um convite para outros, é um caminho a ser aprendido nas nossas vidas, que cada um de nós necessitamos, né? Mateus 11, do 25 ao 30. Mateus 11, 25 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Pode se assentar. Essa é uma palavra que muitos de nós já ouvimos sobre ela, alguma exposição, alguma pregação. E eu senti em Deus de nessa noite estar falando sobre ela, sobre esse convite de Jesus, né? Essa mensagem eu dei um título a ela, que diz que existe um convite para os cansados, mas não para os indiferentes. Nós vivemos em tempos difíceis, como sociedade, como fim dos tempos, mas não tão difícil quanto na época de Cristo. As dificuldades na existência sempre estiveram aqui. Eu sou muito cético
quando eu escuto alguém com vários planos de ir para outros países serem felizes, porque o problema também está lá. O problema está aqui e o problema sempre estará. Enquanto Cristo não vier e restaurar todas as coisas, você pode ser um ambulante, um peregrino perdido, que vive de um lado para o outro sem encontrar o seu ponto. Como um pêndulo, de um lado para o outro, sem encontrar o equilíbrio de vida. E existe um filósofo do nosso tempo, ele é um professor de uma universidade na Alemanha, o Bill Schulham. Ele escreveu um livro, e seria muito bom se você lesse. O nome do livro é Sociedade do Cansaço, que ele relata no livro como a nossa sociedade está cansada, exausta. E o pior, ela não percebe. Nós entramos numa espiral de hiperatividades, de hipersucesso, de hiperdesempenho pessoal, em que a maioria das pessoas ao nosso redor estão atrás de melhorar de vida e de ser alguém melhor, mas ela nunca consegue. Tem sempre alguém melhor. E as pessoas têm entrado nessa corrida de vida. E na verdade, conforme a vida vai passando e as coisas vão se tornando mais simples, fáceis em alguns acessos materiais, como todos nós podemos perceber, só a evolução da medicina deveria nos levar a agradecer a Deus todos os dias. Se você pensar que há 200 anos, 300 anos, você não teria nem energia elétrica em um hospital. Mas as pessoas não estão satisfeitas. Elas continuam cansadas. Mas nem todo mundo percebe que está. Existem pessoas que levam as suas vidas dentro dessa espiral, dentro de meta em cima de meta a ser batida, e ela não percebe que ela está cansada. Existiam pessoas que ouviam sobre Jesus, mas elas não percebiam que elas estavam sobrecarregadas. Na verdade, o confronto dele levaram essas pessoas a calar a sua voz, ou tentar, para que não incomodasse a correria em que elas viviam, para não deixar elas pararem para pensar. Esse é o grande lance do momento na sociedade. Ninguém deve pensar direito. Eu lembro-me de uma chefe que eu tive num trabalho, e um dia eu conversando com ela, ela falou assim comigo: você pensa muito. Eu falei: ué, mas tem que pensar não? Ela falou: não, eu não gosto de pensar porque entristece. E se você não vai pensar para não entristecer, você vai se entorpecer. Você vai criar uma agenda de atividade sufocante. Você vai criar metas em cima de metas para você sempre estar batendo. Você vai criar uma rede de vida social exaustiva. Você vai preencher todos os momentos do seu dia e da sua vida para que você não pare para pensar. Só que quando você entra nisso, você não está trabalhando para a sua saúde mental, física e muito menos espiritual. Por que uma das doutrinas espirituais se chama a meditação na palavra de Deus? Porque você precisa se isolar. Você precisa parar. Porém, o que nós estamos vendo hoje é que as pessoas, quanto mais cansadas elas se encontram, em períodos que o cansaço tenta aparecer, ela se entorpece como uma espécie de doping, para que ela consiga resistir mais, para conseguir produzir mais,
para conseguir ser melhor e ter uma hiper performance, e não importa o que o corpo diga, não importa se a dor quer te parar, você vai tomar algo para você não parar. Você não pode parar. Você pode e deve parar, para entender a fonte dessa sobrecarga, desses fios queimando dentro de você. Você deve parar. As pessoas naquele meio ali de Jerusalém, onde Jesus estava aqui pregando, essas palavras vêm de um contexto onde os discípulos dele voltam de haverem pregado por toda aquela região. Em Lucas 10 vai dizer que eles voltaram alegres e falaram com Jesus: olha, os demônios se submetem. E ele diz: olha, não é por aí. Maior alegria é ter o nome no livro da vida. E aí ele coloca essas palavras que nós lemos aqui. Ele olha para os céus e traça uma oração com alegria, com esperança. E a oração aqui do versículo 25 ao 27, a declaração, ela é muito forte. Ela é muito profunda. Porque Jesus, ao ter o relato daqueles discípulos que voltaram, ele tem a nítida certeza que eles encontraram pelo caminho pessoas cansadas, sobrecarregadas, minadas, desidratadas por uma religião fria, por um estado opressor, pela desesperança. Então ele olha e compara com os poderosos, com os imbatíveis, com aqueles que nunca esmorecem. Existe essa espécie entre nós, nós veremos. E ele diz no versículo 25 ao 27, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste, ele escondeu estas coisas aos sábios e aos instruídos, e as revelaste aos pequeninos, aos que levantam o dedo e dizem: eu estou cansado, eu estou sucumbindo, eu preciso de algo maior, essa vida não me satisfaz. Entra no consultório de um psicólogo e fala isso: doutor, essa vida não me satisfaz. Acabou. Diagnosticado, medicado, vai para casa. É quase que um caso perdido. Porque ele não pode dizer: vinde a mim, e eu vou te aliviar. Ele não pode dizer isso. O máximo que ele pode fazer é te ouvir, se você estiver pagando. Do contrário, não tem amor, não tem afeto. Mas os poderosos, eles se colocam em uma casca que são invencíveis. E as pessoas daqui, entre nós, na sociedade, elas olham para os poderosos e querem ser como eles. Só que Jesus não tem uma palavra para eles diretamente. É para os pequeninos, é para a gente que chora, é para a gente que sangra, é para a gente que não aguenta mais o fardo de uma vida vazia. Bem-aventurados são os pobres de espírito, estejam eles aonde estiverem. E ele continua dizendo: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai. O Filho tinha tudo e tem tudo nas suas mãos. Ele não precisa do auxílio de ninguém. Tudo está nas mãos de Cristo. Nada foge das mãos dele. Porque o Pai lhe entregou tudo. E ele dispara dizendo: ninguém conhece o Filho senão o Pai. A relação da Trindade aqui, revelada para nós. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho
e aquele a quem o Filho quiser revelar. Alguém um dia disse que todos os caminhos levam a Deus. Leva mesmo, exatamente, mas só Jesus te leva ao Pai. Há uma diferença de você encontrar um Deus não pacificado e encontrar o Pai. Há uma diferença de você encontrar Deus no seu trono e não ver Cristo em você. E há a diferença de você encontrar o Pai. Então, o Filho quis te revelar sobre o Pai. E a todos que Ele quer revelar, primeiro, sentirão o cansaço e a sobrecarga dessa vida. Ninguém chega até o Evangelho sem esses requisitos. Ao perceber aquela multidão de pessoas que haviam respondido positivamente, Jesus estende o seu convite. E diz no versículo 28: vinde a mim. Sabe o que é curioso desse convite? Mais ou menos depois dos 2 anos de idade, você já aprende o que é vir. Vem. Você não precisa fazer um curso para aprender a ir em algum lugar. Você não precisa ser letrado para aprender a sair da onde você está e ir até um lugar que a pessoa te chame. Tudo o que você precisa é querer. É olhar para este convite e dizer: eu vou. Porque Ele disse: vinde a mim. Porque essas pessoas estavam até então perdidas na vida, andando e batendo cabeça de um lado para o outro, sem saber para onde ir. As pessoas tentam, irmãos, várias redenções nas suas vidas, redenções estéticas, redenções profissionais, redenções no esporte, redenções no seu sucesso, redenção no amor. Elas procuram em vários lugares e jamais irão encontrar, porque existe um único lugar que nós temos que ir. É o convite que Ele fala: vinde. Existem lugares para todos nós irmos, além de Cristo. Não pense que Cristo é o único que nos convida a ir. Existem diversas fraudes na existência. O inimigo das nossas almas colocam várias situações que nos enganam. São fraudes momentâneas, são redenções pueril que não permanecem. Todas as vezes que eu vejo alguém dizendo, dentro da política, a gente precisa melhorar a economia, a gente precisa melhorar a educação, a gente precisa melhorar a saúde, para que o fulano não roube, o fulano não mate, e de repente a criança é morta entre os pobres, é morta entre os ricos, o assassinato está na porta dos que não têm nada, está na casa dos que têm tudo, e não tem solução. É falsidade. Pode trazer sensações melhores, mas não trazem redenção. Quando alguém visita a questão do seu potencial interior, eu vou conseguir, e achando que dentro de si há um poder inato que a leva a ser melhor do que qualquer outro. Vem uma pandemiazinha e nos humilha. Só existe um lugar aonde a redenção não é falsa. Todos os outros lugares que você tentar ancorar a sua vida, não vai conseguir. Não vai. Vai frustrar. Vai dar problema. Você não encontrará ali aquilo que você precisa de fato, se você é alguém cansado.
Esse convite só funciona na boca de Jesus. Sabe? Não dá para eu chegar aqui e falar: vinde aqui, vinde a mim, o Tony, que eu vou aliviar nada. Eu vou adoecer junto com vocês. Se eu quiser carregar o problema de todo mundo aqui junto. Eu sempre fico boquiaberto com homens que dizem assim: eu ganhei tantas almas para Cristo, eu ganhei. Quem morreu pelas almas? Ninguém carrega o pecado de ninguém, a não ser o próprio Cristo, que é o único que tem a autonomia de olhar para cada um de nós e dizer: vinde a mim, vinde a mim. É Ele. Não tem mais nada nem ninguém, não tem um método, não tem um outro caminho, é tudo fraude, é tudo mentira, é tudo verniz, parece que é belo, mas não é. Só Ele tem esse poder de dizer: vinde, vem aqui em mim. E Ele diz: todos. Alguém pode dizer: não, todo mundo vai nele, mas Ele dá as condições. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Alguém pode entrar a vida inteira aqui nessa igreja e ir embora do mesmo jeito, indiferente. Tá? É mais uma palavra lá, né? Estava lá na verdade para ouvir no final que eu vou ser abençoado, e é isso que eu queria. Vou tocar a minha vida. Eu não estou cansado, a vida é boa para mim, está tudo legal, está tudo se encaixando dentro dos conformes. A pessoa despreza o Cristo. E há uma caricatura de Cristo nos nossos dias, que o coloca como alguém deprimido, entristecido, do outro lado da rua, dizendo: vem, poxa, eu estou aqui te esperando, eu vou ficar aqui te esperando, meu querido. Mas Jesus ensinou os seus discípulos, no capítulo 10 de próprio Mateus, no versículo 14 e 15, ele disse para os seus discípulos: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. A indiferença sobre a pessoa do filho é algo imperdoável. Quando Cristo fala, nós devemos nos calar. O que o Salmo diz: calai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando um homem ouve as palavras de Jesus e dá de ombro, só a misericórdia dele pode trazê-lo de volta. Por isso que não é um convite para todo mundo que está a fim de se aventurar. É um convite de alívio. É uma água para quem está sedento. É um alimento para quem está com fome. É um descanso para quem está cansado e sobrecarregado. Não é um anexo na vida para você ser duplamente mais feliz. Não é um anexo para que sua vida vai boa, ela vai muito melhor. Entende, irmãos? O discurso alcança todos que estão sobrecarregados, financeiramente, mal ou bem, no topo da sociedade ou na base. Alguém pode ter tudo e está em frangalhos nessa noite. Alguém pode não ter nada e está mais feliz do que o homem que mais coisa tem nesta vida, porque encontrou o maior tesouro da existência, o Cristo, Filho do Deus vivo. A questão é, vai chegar uma hora que você vai se cansar dessa vida. A misericórdia de Deus é quando você tem tempo para isso. O grupo-alvo de Jesus aqui é e sempre será os cansados e sobrecarregados. Porque esses chegam diferente.
O que diz o provérbio? A alma farta, ela pisa o favo de mel. Coloque água aqui, abundantemente, e todos nós que já bebemos, não teremos sede. Mas ofereça um copo para quem está com sede. Ofereça descanso para quem está sobrecarregado. Ofereça alívio para quem está humilhado. Para quem não aguenta mais carregar a sua própria existência nesta vida. Ele vai se agarrar a toda e qualquer oportunidade que você der em Cristo. E ali nós veremos, ele encontrará alívio eterno. Não é agora, é eterno. É agora e depois de agora, eterno. Então, qual era o grande cansaço dessas pessoas? A sobrecarga dessas pessoas. Eram pessoas oprimidas pelo fardo dos fariseus. Para se chegar a Deus era um negócio muito complicado. A sobrecarga delas era a distância que elas viviam de Deus. Não tenha dúvida. Se você está longe de Deus e Ele quiser te revelar o Filho, você vai sentir essa sobrecarga. Você pode estar no topo do mundo. Você pode ser o homem mais poderoso da terra nesse momento. Que vai ter algo lá dentro de você que não está casando com todo o seu sucesso, que não está conseguindo acalmar. A gente vê isso no Antigo Testamento, irmãos. É Saul perturbado, um rei, chama os conselheiros, chama todo mundo da corte, chama todos os poderosos. Eu não quero ficar perturbado, mas tinha que chamar o menino Davi, um jovem lá, que ninguém dava nada, mas aquele homem, naquele menino, naquele jovem, existia algo que pacificava aquele homem. Ele se sentia mais acalmado, não liberto, mas acalmado, porque Davi não podia fazer o que Jesus pode. Ainda hoje existem milhares assim, mas existem os outros que estão um pouco se lixando. Às vezes dentro das igrejas, dentro da igreja a gente pensa que todo mundo que está lá fora, longe de Deus, não é feliz. Não é feliz. Felicidade plena eles não têm, mas alguma medida de felicidade eles têm. Por que Asaf, no seu Salmo 73, ao escrever, ele disse: eu tive inveja dos perversos? Porque eles eram prósperos. Porque eles tinham corpos que não se cansavam. Eles não tinham doenças. Ele, na verdade, estava tendo uma visão equivocada das pessoas. Todo mundo tem corpo que cansa. Todo mundo tem doença em algum momento. Mas ele estava, na verdade, sendo levado a observar uma certa parcela de felicidade que existe na existência, que o próprio Deus dá. Deus é tão bom, e Jesus disse isso, que o sol nasce para todos, a chuva vem para todos, a alegria é provada até por aqueles que estão longe dele. Você vê isso no discurso de Paulo, quando ele e Barnabé estão em Listra pregando, e os homens querem transformá-los em deuses. Lá em Atos 14, 15 a 17, se você puder projetar aqui, diz assim, a minha versão é a Ara: senhores, eles queriam fazer Paulo e Barnabé de deuses, e Paulo começa a pregar e dizer: senhores, 14, 15 ao 17, por que fazer isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu,
a terra, o mar e tudo que neles há. Aí ele começa a falar como Deus agiu na história, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Há uma falsa alegria, há uma falsa fartura longe de nós. Não que Deus é falso, Deus é bom. Mas a bondade dele pode se transformar em maior juízo no grande dia. A bondade que ele faz por nós pode se voltar contra nós. Ou não seria justo ele dá tudo o que você precisa para viver e você não dá nada a ele? Um dia você prestar contas, não seria justo isso? Você admitiria isso com você? Você daria tudo ao seu filho e um belo dia ele viraria as costas para você sem te dar satisfação da vida dele? Você ficaria feliz com isso? Nós não aceitaríamos isso. E por que Deus deve? Mas o ponto aqui é que Paulo está dizendo o seguinte: existe uma alegria que está no coração de quem não conhece Jesus ainda. Eu sei que o hino é o contrário, mas eu estou sendo provocativo. Eu estou te mostrando que lá fora podem ter pessoas que você inveje, como Asaf, que você admira, porque elas são felizes, elas são prósperas, mas é tudo pueril. O único céu que essas pessoas têm é aqui. E o único inferno que você pode viver é esse aqui. Agora, quando a história virar, quando a porta da eternidade se abrir, Rico e Lázaro, um diz: mande ele me trazer água. E ouviu de Abraão: você aproveitou na sua vida tudo o que você podia. Abraão quase fala assim: não venha querer mandar em Lázaro aqui também. Cala-te. Há uma alegria onde as pessoas elas estão entretidas, mas não buscam o Criador. Elas desfrutam da árvore sem se ligar a ela. Mas se você, no meio desse topo de alegria, começa a sentir uma sobrecarga inexplicável, um cansaço inexplicável, a única coisa que pode ser explicada é que Deus está te chamando para vir até Ele, e você deve vir, senão nada mais faz sentido. Talvez possam ter pessoas que dizem assim: eu posso ser feliz lá fora? Então vou embora, pensei que era só aqui dentro. Então você ama a felicidade e não ao Senhor. Então você serve o seu plano e não o governo do Messias. Então você quer um realizador dos seus sonhos, não um Senhor que te ordena o que fazer. Você nunca esteve aqui, você é uma fraude. Quem vai a Cristo, por Ele ser quem Ele é quem o ama de verdade. Na verdade, as inquietações que todos nós vivemos nos trouxeram até aqui. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Não adianta ir para lugar nenhum, irmão. Pensa na alegria, pensa na alegria do prazer. O cara pega a lancha dele, enche de carne, enche de bebida e vai para o alto mar curtir a vida com um monte de gente. Sabe quando que ele lembra de Deus? Se alguém falar: ô fulano, está entrando água aqui na lancha, vai afundar. Ah, meu Deus, me ajuda.
Se isso não acontecer, comamos e bebamos, vamos curtir a vida, vamos aproveitar. A verdade é que o homem se entorpece na falsa felicidade que ele pensa adquirir. A felicidade que você goza é um presente de Deus para a sua vida. E disse Cristo que a quem muito é dado, muito será cobrado. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Nada como uma oportunidade de humilhação em cima de humilhação, para nos levar até Cristo, descontentes, decepcionados. Mas a palavra não é só dedo na ferida. Ela continua e ele diz: e eu vos aliviarei. Você lembra do alívio que você sentiu? Você lembra? Você lembra o que te trouxe até aqui? Você lembra como sua vida estava antes de você chegar aqui? Lá dentro, emocionalmente, quem poderia? Um novo amor? Uma nova profissão? Um novo carro? Novos cabelos? Novos dentes? Quem poderia? O que poderia aliviar você e eu dessa carga que morre dia após dia? Quem poderia pegar o nosso peso e dizer: vai ficar leve a partir de agora, entrega para mim, e eu vou injetar a minha vida em ti, e você vai experimentar um alívio que nada nem ninguém no mundo pode te dar, porque eu sou o teu Criador, eu sou o teu dono, eu sou o teu Senhor, eu sou o seu Curios, que é o original para Senhor que os discípulos chamavam. Depois que Jesus ressuscita, eles dizem Curios, que significa Senhor, dono de tudo. É o Cristo ressurreto, que está vivo nesse exato momento, nesse tempo e espaço. Você consegue imaginar que nesse momento Ele está à direita do Pai? E se você não conseguir imaginar, não tem problema, Ele continua lá. De lá ninguém o tira, e de lá Ele remove todo peso. Todo peso, não tem medida. Não tem medida. Você pode estar carregando o oceano nas suas costas. E Isaías diz que o oceano para o Senhor é como a gota, a nação é como a gota de um balde. E diz que o Senhor pega na palma da sua mão os mares. Não há peso sobre nós que Ele não possa nos aliviar. E não existe situação que nós passemos que Ele não possa nos consolar. Então Ele diz: eu vos aliviarei. No original, significa uma parada de todo o trabalho, a fim de recuperar e recompor as suas energias. Anapau, quando ele diz eu vos aliviarei, está dizendo assim: para tudo, que eu vou repor as suas forças, eu vou te dar um novo vigor. É por isso que a nova criatura é de fato alguém que nasce de novo, porque é renovado com novas forças, é como uma nova espécie que surge neste mundo. Por isso é que tudo que foi feito lá atrás morre, exatamente sepultado no ato do batismo. Então, que tipo de alívio que Ele nos dá, irmãos? Não é numa partezinha. Há pessoas aqui que têm um problema financeiro, e se alguém te ajudar nessa área, você vai ter um alívio ali, mas vai pesar em outro. Tem outros que a vida vai muito bem, mas tem um pai ou uma mãe doente que ele precisa estar ali sempre dando assistência. Se alguém for ali aliviar, vai ficar bom. Mas tudo que alguém pode fazer
é te dar ajudas em algum ponto. Agora, o único que pode pegar tudo de uma única vez e te aliviar é aquele que tem o mundo nas mãos, é aquele que tem todo o poder. Não sou eu, não sou eu, é o Cristo, é o Cristo. Não está em homens, não está. Ninguém que você votar, ninguém que você expressar, nem o ídolo, ninguém pode aliviar isso de você. Se está pesado aí, só um pode te aliviar completamente, e esse é Cristo, e nenhum outro. Tem uma frase de Agostinho que eu gosto muito, que ele diz assim: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Ele nos fez para Ele, e você vai ficar inquieto, enquanto você não sossegar nele, e somente nele. E aí ele vai para o versículo 29, para ninguém achar que é só vir, ele também dá. E ele diz: tomai, tomai. Significa que tomar sobre si o que foi levantado. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Todo aquele que vem a Cristo sai levando alguma coisa. E você não tem que vir a Cristo com um carrinho de compras. Não é isso que você vai levar para casa. Você vai levar o jugo dele, o fardo dele. Para que ninguém pense que é só vir, ele diz: tomai. Tomai aquilo que eu comecei. Aquilo que eu levantei, você deve tomar, você deve prosseguir, você deve continuar. Não é vir e ir de qualquer maneira. É vir para tomar e ir com uma missão, com um propósito. Não é bagunça. Cristo não é um hippie querendo fazer a tua vida ser uma maravilha. Ele é Senhor. E quando você vai cansado a um lugar, se alguém te coloca as condições e lá você encontra descanso, o que você faz? Você fica e diz: eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Aí ele diz: tomai. Que jugo é esse? O que seria esse jugo de Cristo? Há uma ideia em nossos dias muito errada, que quando Jesus fala de leve aqui, é uma leveza de pluma, sabe? É uma leveza de poeirinha, que ele nos torna leves. Na verdade, quando ele nos pede para tomar algo, e eu sempre vejo alguém dizendo que o jugo dele é muito leve, que você não precisa ser religioso, você não precisa ser tapado, aquela história. Eu olho para a história e falo: meu Deus, todos os mártires da história, cristãos, carregaram esse jugo e foram mortos por causa da pregação do Evangelho. O jugo que ele dá é leve comparado ao que o mundo te dá. O jugo que ele te dá é algo suave comparado ao que os homens te dão, ao que você mesmo se impõe. O jugo dele é algo que nós devemos tomar. E o que seria esse jugo dele? É o peso das suas verdades. Você deve pegar cada palavra de Cristo e carregar sobre si, e não deixá-las em algum lugar. As verdades de Cristo é um jugo que nós devemos carregar.
E tanto é que ele diz o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e que? Aprendei de mim. Jesus está dizendo o seguinte: você vai vir, e na sua vida você vai levar algo, que é uma caminhada de aprendizado comigo. Nenhuma obra de Cristo é feita nesse momento agora. Você pode vir aqui a Cristo e iniciar algo, mas a sua caminhada tem um tempo, e cada um tem um tempo, e cada um tem uma trajetória, e cada um deve carregar as suas palavras. Não existe padrão aqui. Não, porque comigo foi assim, contigo vai ser. Não existe. Cada um tem um tempo e um propósito de carregar as palavras de Jesus, para que Ele seja formado em você. Quando Paulo diz em Romanos 8, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, tem uma batida no meu carro, obrigado, Senhor, todas as coisas cooperam para o meu bem. Quando eu pensei que eu ia pagar tudo, alguém pagou. Ei, Deus, não é para isso não, irmão. A aplicação dessa palavra diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o nosso bem, para que nós sejamos como Cristo. Então, se você tem uma enfermidade para te levar a ser como Cristo, ela coopera para o teu bem. Se você tem algo que sai do seu planejamento para te tornar como Cristo, coopera para o teu bem. Tomar o jugo dele é tomar o seu aprendizado, é entrar na sua escola de discípulo, no seu discipulado. É uma vida que caminha, não é uma realidade em que você vem aqui hoje, aí daqui 3 dias você vem aqui de novo, daqui 5 dias você vem de novo, e você fala assim: pastor, eu não vou deixar de ir lá não, arrumei um emprego, mas eu vou voltar lá. E você está feliz com o seu emprego, você fala: estou em Cristo, e dá 2 meses e você não volta. Não é assim. Aprender dele é diariamente dizer: Senhor, quais são as suas palavras, como eu as devo carregar, como elas devem me formar, e dia após dia você vai caminhando e carregando esse fardo. Ele disse que é leve. Um dia, uma pessoa pregou, e alguém, depois do final do culto, pediu a ela as referências bíblicas do que ela usou aqui na pregação. Na época que você não tem, né? Nem todo lugar tem vídeo, né? Você pode ver depois. E aí a pessoa falou assim: senta aí, anota aí. Foi falando, só referência. Quando chegou na 6ª referência, a pessoa falou assim: pode parar. Nossa, quanta coisa. Cansei só de anotar as referências. Que espécie de cristão é esse? Como é que é? Você está cansado das palavras do Senhor? Você diz que a sua vida é dele, e você está cansado de se sentar e meditar na palavra de Deus. Pior ainda, você nem faz. Você não está aprendendo nada com ele. O jugo que você carrega não é dele, ainda é do mundo. Não por acaso há muitos que adoecem, mesmo na luz. Aprendei de mim. E a melhor aprendizado que existe é estar nele. Existe um versículo que nos últimos tempos tem sido sistematicamente utilizado mal aplicado. Romanos 8:32, que diz o quê? E conhecereis a verdade vos libertará. O segredo não está no 32, está no 31. Abra sua Bíblia, vê o que está escrito no 31. Diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes em mim, na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E aí sim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Quer conhecer a verdade? Permaneça nele. Quer saber a verdade? Permaneça nele. A questão não é um conhecimento intelectual da verdade. Eu sei de uma verdade. Ela não tem efeito algum se você não permanecer na verdade. O discipulado, o aprender dele é um plantar aonde você permanece e não sai por nada que te aconteça na sua vida. E então, você vai conhecer as verdades dele, e as verdades dele te libertará e me libertará, porque elas não são verdades daqui somente. Entenda, Jesus está dizendo que só tem como ser discípulo dessa forma, permanecendo. Não é ouvir. Você tem hoje uma gama de professores e teólogos na internet que você pode aprender 1000 coisas. Mas a questão é quem permanece. A questão é quem é aquela árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que quando o tempo ficar seco, quando a coisa estiver ruim, ela permanece frutificando. Cadê? Quem são? São aqueles que permanecem. E se você permanece em Cristo, nada desse mundo consegue te infiltrar. E aí ele dá os porquês disso. Ele diz, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, por quê? Sou manso e humilde de coração. Ele é diferente. Ele é o manso. E ele não procura ser humilde. Ele é humilde na raiz. Ele é humilde de coração. Filipenses vai dizer que, embora ele sendo Deus, não usurpou ser como Deus, mas antes se esvaziou. É por isso que Jesus está dizendo, você tem que aprender comigo, porque comigo é diferente. Vai aprender com Tony, não. Não vai aprender com fulano, estou falando de mim, porque eu não vou falar o nome de ninguém, né? Mas não vai aprender com ciclano, aprendei de mim. Você tem que aprender com ele, porque se você não quiser aprender com ele, outro vai querer te ensinar. Agora eu quero te perguntar, aonde você vai encontrar mansidão e humildade de coração? Não existe. Pense na paciência de Cristo com aqueles discípulos. E para não falar dos outros, pense na paciência de Cristo contigo e comigo. Ele é manso. Em Isaías 40:11 tem uma das palavras mais lindas do Antigo Testamento. A palavra está descrevendo como Deus é poderoso, como Ele é Senhor. E lá no versículo 11 diz assim: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Um Deus preocupado em quem está amamentando. Ele tem paciência. Eu sei, você ouviu alguém falando que Deus tem pressa? Não tem. Se ele tivesse pressa, Cristo já teria voltado. Pelo contrário, Pedro diz que é pela sua muita paciência que ele ainda não veio. Ele é manso, ele é humilde, não tem agitação de espírito perto dele. Ele vai te conduzir no aprendizado de maneira tranquila. O que você tem que fazer é permanecer, é não sair, é não ser iludido por nenhum outro convite dessa vida. E ele dá outro porquê. Ele diz: porque achareis descanso para a vossa alma.
Eu já vi pessoas vendendo pacote de viagem para descansar seu corpo. Eu já vi gente ensinando yoga e um monte de outras coisas para te relaxar no corpo. Mas descanso para a sua alma não tem outro. Ela vai vaguear por aí e não vai ser completa, porque Ele nos criou para Ele, e enquanto nós não estivermos nele, nós andamos errantes. E Ele dá um terceiro porquê, no versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Existem muitas pessoas que dizem assim, cara, seguir a Cristo não é fácil. Você está comparando a quê? Sempre quando eu digo assim, ir até ali não é fácil, eu estou comparando a algo que é fácil. Quando alguém diz, seguir a Cristo não é fácil, você está comparando a quê? Ao mundo. Ao mundo. Cristo te diz, tomai o meu jugo, tomai o meu fardo. Ele é leve, se comparado ao que o mundo quer te colocar. Mas se você estiver com os pés no mundo, ele se tornará pesadíssimo. Porque 1 João 5, versículo 3 e 4, tem uma palavra que desmonta todos nós com as nossas dificuldades. João diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por que um apóstolo escreveu dizendo que não é penoso? E eu e você achamos que é. Porque esse apóstolo já tinha sido jogado até dentro de um caldeirão de azeite fervendo. Ele já tinha provado o exílio numa ilha, mas ele estava consolado. Não havia nele nenhum peso, nenhuma tristeza. Não havia nele nenhuma negação. Por que os gigantes que a gente enxerga, Paulo diz, são leves e momentâneas tribulações, que não hão de se comparar com o peso de glória que há de ser revelado? Por que o cristão do nosso tempo vê o jugo de Cristo pesado? Ah, o mandamento de Cristo é pesado. É porque você está querendo carregar esse mandamento com o corpo do mundo. Devote-se totalmente ao Senhor, e esse jugo irá se encaixar na sua vida. Que na hora em que ele parecer mais difícil, haverá uma medida de graça para a sua vida, que você provará algo inigualável. Eu concluo nessa noite dizendo: este caminho de ir até a Cristo não é um caminho que devemos tomar uma única vez. Mesmo sendo cristão, de repente você está sobrecarregado, cansado. Você deve ir até Ele. E você vai perceber que o seu cansaço e sobrecarga é o carrapicho do mundo agarrado em você. E lá diante dele, ele vai tirar esse peso. E você vai se sentir leve. Mas não como Pedro dá o exemplo da porca lavada, que depois de limpa, volta para a lama. Você deve permanecer. Porque ir neste caminho é um lugar de convívio eterno ao lado de Cristo. Alguém sempre diz: hoje eu não estou muito perto de Cristo, mas na eternidade eu vou estar lá juntinho dele. Não vai. Se você não ama Cristo aqui,
Se você não quer estar perto de Cristo aqui, se você não quer tomar o jugo dele aqui, o que te faz pensar que na eternidade você vai querer? Não vai. A vida eterna começa aqui. Ela é vivida aqui. Você precisa tomar o jugo aqui. Você precisa viver nele, permanecer nele aqui. Para que lá seja só um desdobramento daqui. Na realidade, se você não sair deste lugar, que é a presença dele, e não se sentir cansado lá fora, você nunca tomou o jugo dele. Mas se você nessa noite está aqui, ou não, está me ouvindo, e está cansado e sobrecarregado, há um convite nessa noite. Vinde a Cristo para que Ele te ajude. Amém? Vamos orar. Pai Santo, desperta os cansados, Senhor. Desperta os sobrecarregados com o peso desta vida, com uma vida até com flashes de felicidade, mas distantes do Senhor. Desperta aqueles que têm tentado tudo e não têm conseguido nada. Chama-os ao teu encontro nessa noite. Até mesmo aqueles que já vieram uma vez. Ó Cristo, tu sabes quantas vezes eu preciso ir até a ti. Mas nos ensina a permanecer, a estar plantados ali ao seu lado, recebendo toda a carga de verdade, para sermos libertos e vivermos para a tua glória. Que o Senhor possa iluminar esse caminho de ir até o Senhor, a cada um aqui nessa noite, e que a tua palavra esteja sobre nós em todo o tempo, Senhor. Em nome de Jesus, graças te damos nessa noite. Amém e amém. Amém, irmãos? Deus abençoe cada um de nós.